tempo, não? Vambora para o vídeo. Fora nesse jogo, o Luciano por essa pancada e o Rafael e o Sabino suspensos. No final são 15 desfalques. O São Paulo tem metade 15, do elenco. Nada, quase metade do elenco. É uma situação, acho que inédita, maior número. Acho não, é inédita, maior número de desfalques do São Paulo na temporada. O time completamente desfigurado. Eu vou, assim, passar por alguns, pelos nomes, vamos ver se você consegue anotar tantos desfalques, né? O nome dos desfalques. Os suspensos, Rafael e Sabino, né? Que o árbitro conseguiu suspender o Rafael no final. Os jogadores no departamento médico, Luciano, Ferreirinha, os dois mais recentes, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Oscar, Dineno, Wendel, Enzo Dias, Rodriguinho, Lucas, Arboleda e Luan. Luan, tem uma atualização dele aqui. Luan tinha se machucado na Vila Belmiro também contra o Santos lá atrás, há muito tempo, né? Nos jogos, entre os jogos da Libertadores. E ele passou nesta quarta-feira por um procedimento para remoção de calcificação no músculo adutor direito. Então ele passou por cirurgia. Outra coisa ainda. Ele teve uma lesão muscular. Ele, na verdade, depois daquela situação que o São Paulo optou pelo tratamento conservador, teve que operá-lo e tal, ele nunca mais conseguiu se livrar de dores, né? Tinha conseguido entrar em forma, teve uma lesão muscular séria contra o Santos e passou por um procedimento cirúrgico. É outro que só volta em 2026, mas aí só faltam 3 jogos, são 10 dias. Acho que quase todo mundo desses lesionados só vai voltar em 2026, né? Se alguém sair do DM para o jogo contra o Inter ou contra o Vitória, será uma surpresa, como foi o Marcos Antônio contra o Juventude e como foi agora o Rafael Tolói, que é a novidade, surpresa entre os relacionados para o jogo contra o Fluminense. Ele teve com o Corinthians um problema, não foi uma lesão, problema no quadril, se recuperou e vai meio no sacrifício, como vão alguns outros, para ter número mínimo de jogadores nessa partida, que mais parece um catado do que propriamente um time. E eu vou te dar mais um dado, Tironi, estarrecedor. No meio desse vazio todo, vazio no campo e lotação no DM, lembra que eu te falava do conflito do jogo do Sub-20? Mas como não tinha jogador, os jogadores do Sub-20 cozinharam alguns, né, contra o Juventude. O São Paulo, a pedido da comissão técnica, liberou o Pedro Ferreira, o meia atacante, para jogar contra o Atlético em Belo Horizonte pela semifinal do Sub-20. Ele é um dos principais jogadores do time, é o capitão do Sub-20. E como o São Paulo contava ou com a recuperação do Luciano ou do Ferreirinha, liberou o Pedro Ferreira. Beleza, o Pedro Ferreira, no Horizonte não se recuperou nem o Luciano, nem o Ferreirinha. Então é menos jogador ainda. São 21 jogadores no Rio de Janeiro, sendo que 3 goleiros. Então só 18 jogadores de linha. Uma situação, é um catadão. Quando a gente tentar escalar, você vai entender por que eu chamo de catadão. Cara, bom, que o departamento médico, fisiologia, ou sei lá o que, do São Paulo, é um negócio absolutamente vergonhoso, é vexaminoso esse negócio para um time como um clube como São Paulo. A gente já tá meio acostumado. Agora, o que leva a crer alguém que quando entra no departamento médico, alguém fala assim, não, acho que esses caras aí amanhã estão bom, se ninguém fica bom no São Paulo? Por que eles confiaram que o Ferreirinha ou o Luciano ia melhorar, se no departamento médico ninguém fica bom? É uma loucura isso, né? Confiar que os caras iam voltar. Não voltaram. Óbvio que não voltaram. Alguém voltou? Alguém consegue voltar assim no departamento médico de São Paulo? Não. E aí os caras liberam o atacante. O cara é demais, cara. É impressionante. Yang, na sua terceira partida. Aí fala. Se for a fórmula que você acredita, né, que é aquela do ala esquerdo ponta, com a permanência do Luca no segundo tempo contra o Juventude, que eu acho arriscado, mas enfim, a tua impressão é que o Crespo achou uma alternativa, um escape por ali, né? Ficaria o Luca do lado esquerdo, em vez do Patrick, que foi muito mal contra o Corinthians. Do lado direito, ou o Mike, que foi bem, tá indo bem, ou o Cédric. Aí talvez se tiver Luca, talvez seja mais pro Cédric. Pode ser.
Pode ser. E aí, na linha de 3 zagueiros, tem a ausência do Sabino, né? Então você tem ou os 3 zagueiros, Ferrarese, Tolói e Alan Franco. Que não tem zagueiro no banco. Mas Tolói acaba de voltar, não aguentou a partida inteira. E se você reparar, Alan Franco está jogando há algum tempo no sacrifício. Sacrifício, sim. Sacrifício. Ou você botar um dos dois, já que os dois não estão inteiros, e colocar o Luiz Gustavo na linha de 3, já que o Sabino está fora e o Luiz Gustavo é canhoto. Eu acredito que joga o Ferrarese... abandonar os 3 zagueiros, acho que não está fora. Não, senão não adianta nem ir, né? Porque daí não dá para jogar o Luca. Pois é. Né? É o Ferrarese com o Luiz Gustavo, eu acredito, um de cada lado, e aí na sobra ou Tolói ou Alan Franco. Um dos outros que tiver melhor. Né? Você está contando que os 3 não jogariam. Exato. Eu acho que ele não colocaria Alan Franco e Tolói, os dois podendo estourar ao mesmo tempo. Eu acho que ele colocaria um dos dois. E o Luiz Gustavo está indo bem, aguentando. Incrível, né? O cara volta de embolia pulmonar, joga praticamente todas as partidas com 40 anos e o resto vai se esfacelando ao longo do tempo. Enfim, aí fica essa... Nossa senhora, dá até azia essa linha com o Yang, começando no Yang e acabando com o Luca. O meio de campo, ok. O meio de campo do São Paulo tem um meio de campo considerado titular. Bobadilho e Marcos Antônio, que volta agora, deve ser titular. Aí são não 3. Tem Luciano, não tem Ferreirinha, que já formou o ataque. Aí o ataque é TAP e Rigoni, não tem outros jogadores. TAP e Rigoni. Porque o menino da base também não está lá mais, porque foi jogar o Sub-20. O Lucas estaria, mas está na ala, e o Paulinho está, mas centroavante, é mais parecido com o Tapia, né? Então jogaria o Rigoni, a dupla que jogou lá em Fortaleza, e foi bem até Tapia e Rigoni, até o Rigoni ser expulso. Aquele dia o Luciano não jogou, né? Uma curiosidade, o banco tem quem? O banco é bizarro. O banco tem 2 goleiros, o Felipe Preis e o Leandro, 2 laterais direitos, o Mailton e o Mike. E o Mike, ou o Mailton e o Cedric, 2 laterais esquerdos, o Nicolas e o Patrick, o Alisson, que vai ter que entrar, o Negruti e o Paulinho da base. É isso. Cara, é inacreditável, né? É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha. Um clube... São 15 desfalques, mais o Pedro Ferreira no Sub-20, 16. É uma vergonha uma relação desse... Deve ter mais cartola do que jogador no Maracanã contra o Fluminense do Subeldia, que vem ganhando de todo mundo no Maracanã como mandante. Todos jogam. Isso. O André Nascimento, que fase. O Everton Gomes, nem o calendário é justificável. Cara, o Flamengo e o Palmeiras estão em 2 competições para ser campeão. Eles não têm tanta ausência, cara. É só o São Paulo. Assim, é um negócio inacreditável. Não tem como. O Paulo Nobre fala, terminar em 8º será um milagre. Será um enorme milagre do São Paulo terminar em 8º. Aí é para aplaudir de pé, porque 3 rodadas aí, o time esfacelado, a diretoria largando também, o cara tira o jogo do estádio que não quer tomar vaia. Acabou. O ano acabou. É um negócio assustador. O Paulo Nobre lembra, né, que o Tap e o Rigoni jogaram contra o Fortaleza. Foram uma dupla contra o Fortaleza, que o Rigoni foi expulso, acho que em 15 minutos, e a gente vence o jogo por 2-0. Seja a mesma história, né? Não com ele expulso, pelo amor de Deus. Não dá pra ter mais um, né? Senão não tem quem escalar, vai jogar o Senna de centralmente contra o Inter. Mas, enfim, o Eduardo fala que a diretoria tem mais preocupação com a política, interesses pessoais, melhor dizendo, e se a perpetuar no poder do que com o futebol, e o que é uma verdade, né? E o chat participando aqui, fora Júlio Casares, mandou o Clóvis, o Thiago fala que São Paulo é uma referência, né? Ninguém nunca mais bateu de 70 lesões no ano. Tá aí, então, as aspas da galera. É inacreditável, né? Como que isso caiu dentro do São Paulo? Como é que está todo o pensamento do Casares em relação a isso? Boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Basicamente, a decisão foi bancada pelo presidente Júlio Casares. Não dá para a gente dizer que ele tomou a decisão sozinha, mas dá para dizer que ele foi contra muitos aliados dos que sabiam, porque o fato é que a maior parte dos aliados, a maior parte dos partidários do Casares, incluindo diretores do São Paulo, não tinham conhecimento de que ele havia considerado a possibilidade de jogar o jogo na Vila Belmiro. Muita gente foi pega de surpresa e descobriu que o jogo mudaria só pela imprensa, possivelmente até com a nossa matéria do UOL. O fato é, não teve uma grande discussão interna. Na verdade, pouquíssimos aliados sabiam, e esses aliados que sabiam, segundo a gente escutou, não dá para dizer que são todos, mas dá para dizer que a grande maioria das pessoas, dos poucos que sabiam, não era a favor não dessa troca. Então a gente, basicamente, o Casares bateu no peito e bancou a decisão sozinho.
abrindo algumas aspas, né? A decisão foi dele e a ideia de jogar o jogo na Vila Belmiro de volta foi dele. Inclusive, até agora está tendo a CBF Academy, né? E até fazer a menção aqui a Lívia Camilo, o Pedro Lopes e também o Fábio Lázaro, eles estão lá e estão fazendo a cobertura do evento. O Júlio Casares acabou de dar uma entrevista coletiva e reforçou o que a gente coloca na matéria. Se vocês descerem até um pouquinho mais na matéria, a gente tem um intertítulo ali, a gente coloca só a versão do Casares. A gente falou com o Casares ontem, ele gentilmente aceitou falar com a gente na entrevista, e ele tem toda a versão dele dos fatos. Ele acha não, ele foi informado, segundo ele, pelo departamento de que gera o estádio, de que vai chover no dia do jogo, possivelmente, e a chuva com o gramado ruim poderia ocasionar riscos para a integridade física dos atletas. Então, o argumento do Casares é mais técnico do que político, vamos colocar assim. Ele diz que não tem nada a ver com os protestos, sim com esse risco que poderia oferecer para os jogadores do São Paulo, que já tem um DM cheio, né? Vamos ser sinceros.